Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com a aula passada, foi no dia 20/6/2023. O tema é cuidar com o pacto, chamado também de aliança. Então, nós podemos usar o termo antigo pacto e novo pacto. Antiga aliança, nova aliança, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Você pode estar perguntando, cadê a referência? Presta atenção. Tudo isso que você está vendo aqui é referência. Se você procurar na Bíblia, você vai achar tudo isso que está aqui nesse quadro, você vai encontrar na Bíblia. Nós começamos com o nome de Laís. Por que Laís? Porque a tribo de Dan, quando atacou Laís, em tempo de paz, inclusive, Laís era uma cidade pacífica, eles procuraram o sacerdote de Mica para fazer dele sacerdote da tribo. Inclusive, a proposta foi a seguinte: para você, é melhor ser sacerdote de um homem, de uma casa, ou de uma tribo? E constituiu aquele jovem de Judá como um levita. E o antigo pacto dizia: o sacerdócio tem que ser da tribo de Levi e tem que ser exclusivamente da família de Arão. Então, você vai ver que a criação daquele sacerdócio parece ser uma coisa boa, mas é uma coisa totalmente errada. Parece ser uma coisa sagrada, mas é uma coisa totalmente fora do pacto. Não tem pacto, não tem aliança, não tem aprovação divina. Parece ser ignorante, mas está errado. Talvez você pode estar errando numa coisa por não saber, mas isso não deixa de ser erro. Então aqui nós vamos falar de pessoas, de cidades que tiveram pacto, de pessoas, cidades que não tiveram pacto, de pessoas e cidades que quebraram o pacto, em outras palavras, quebraram a aliança. Veja bem, se o antigo pacto é muito sério, se a antiga aliança é muito séria, uma pessoa era apedrejada com 2 ou 3 testemunhas, já servia para ser apedrejada. No antigo pacto foi entregue, por exemplo, a Moisés, 1.200 anos antes de Cristo. Imagine então o que acontece na nova aliança com uma pessoa que pisar no sangue de Jesus, que fizer agravo ao Espírito da graça de Deus. Então é bom pensar nisso daí. Então aqui nós usamos alguns nomes. Saul. Que pacto que Saul tinha? Se a arca tinha sido levada, ele nunca quis buscar a arca para fazer a expiação que havia no propiciatório. Então você percebe que ele desprezou o pacto. Uzá meteu a mão na arca de qualquer jeito, de qualquer forma. Ah, mas ele tinha boas intenções. Mas será que estava de acordo com o pacto? Precisava conhecer o pacto. Muitas pessoas estão perecendo por não conhecer o pacto divino. Aqui nós colocamos Eli, que desprezou também Ofni, Finéias, o Abiatar, um admirável homem na época de Davi, porém desprezível na época de Salomão. Aqui o Absalão, o Adonias, o Joabe, um sanguinário, né? O Zedequias, boca aberta, que desprezou a profecia de Jeremias. O Acabe, gente, pensa no Acabe. O Jeroboão, o filho do Nebate, porque não dizer também o Roboão, filho de Salomão. Aqui a gente vai. O Geazi, que é uma pessoa que poderia saber bem do pacto, é o Geazi. Sabe o que sobrou para o Geazi? Confere a história. O Judas, qual deles? O Iscariotes, que andava junto com o mestre, soube do mestre, acompanhou o mestre e foi vender por 30 moedas de prata. Aqui está o Balaão, né? O profeta de aluguel. Aqui está o Aitofel, gente, que é uma pessoa que era conselheiro de Davi. Consulte a história de Aitofel. E aqui está o Simei, também, que teve um fim trágico. Todas estas pessoas desprezaram o pacto. Lembre-se, isso aqui são exemplos. Aqui nós colocamos, não tem como deixar de fora, então, Jerusalém. Lá ele sofreu, por quê?
causa da tribo de Dan. Jerusalém, vocês sabem o porquê que Jerusalém sofreu e várias vezes foram destruídas. Confere a história e você vai ver o que aconteceu no ano 70. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Tiro, Sidom, Nínive, Babilônia, Babel, Síria, Roma, etc. São várias cidades que desprezaram o pacto, desprezaram a aliança divina. Essa aliança, ela começa com Adão, ela passa em Noé, ela passa em Abraão, Davi, Josué, Salmão, Ruth, Raabe, Tamar, Batseba, Leia, Rebeca, Abzaque e os apóstolos do nosso Senhor Jesus como seu novo pacto. Então aqui a gente diz assim, ó, cuidado com o pacto. Preste bem atenção. Deus é um Deus de aliança. Você sabe o que é aliança? Pacto. O Senhor tem um pacto conosco através do sangue vertido de Jesus no Calvário. E é pacto de sangue. E a igreja deve ter um pacto de sangue com o seu Salvador. E já já nós voltaremos sobre esse assunto. Um abraço.